Amém? Glória a Deus, que o Senhor venha a ser louvado e engrandecido, hoje e sempre. Eu estava ali na hora da oferta e Deus falou algo ao meu coração. Eu fiquei até meio assim, temoroso de falar, mas eu creio que é de Deus, E é uma palavra para os pastores titular da igreja. Deus disse assim: como fostes fiel, aos poucos, não é no pouco, aos poucos, muitos eu te darei. Eu convivo um pouco perto dos pastores e eu tenho visto a fidelidade dele com cada membro, com cada irmão da igreja, em oração, em dedicação, em ensino. E quando Deus trouxe isso, eu entendi que muitos são muitos que vão vir. Amém? Que Deus seja louvado. E quando eu estava chegando ali hoje, como de costume, o irmão desce, nós não podemos se encontrar. Nós se encontra, já vamos falar conversa de 2, 3 dedos de gordura. E aí Deus me trouxe algo que eu achei interessante passar aqui. Que, aliás, é um princípio assim, que eu tenho, mas nunca tinha entendido dessa forma. Quantos aqui já foram em rodízio de churrascaria? Quem não foi, experimente, é muito bom. Agora me diz uma coisa, quando você vai num rodízio de churrascaria, você senta na mesa e o que você faz? A primeira coisa que a gente faz é procurar onde está o garçom. Que é aquele, principalmente quem gosta de comer o primeiro corte da picanha, ou da fraldinha, não é assim? Fica todo mundo assim, você olha nas mesas, todo mundo está assim, caçando o garçom. Opa, esse aqui está levando um franguinho, não quero não, aquilo ali é o que eu quero. Porque quando nós gostamos de algo, que nós gostamos de comer, a primeira coisa que nós fazemos é chegar no lugar e ficar procurando onde está a pessoa servindo aquilo que nós queremos. E na nossa vida de cristão, dentro da igreja, ou em casa, assistindo um culto online, não tem que ser diferente. Você não tem que chegar aqui e ficar só no buffet. Deus quer que você procure Ele. Procure aquela palavra que vai tocar o teu coração, que vai te transformar. Aquela palavra que vai te fortalecer. Muitas vezes nós chegamos no culto e estamos distraídos, deixamos o culto rolar, e ficamos igual aquela pessoa que chega numa churrascaria, abaixa a cabeça e fica. Quando o garçom chega para oferecer, mas eu queria o primeiro corte, agora a carne já está até dura. Mas por quê? Ele não ficou procurando. Deus quer que nós estejamos procurando Ele a cada momento. Em cada palavra que for ministrada, em cada louvor que for cantado, tudo aquilo que for feito no culto, até mesmo antes de iniciar o culto. Quando nós chegamos e ouvimos aquele louvor de ensaio, é Deus falando com você, é Deus falando comigo. Amém? E hoje é o último elo da campanha, confiando em Deus em meio às tempestades. E Deus me deu um tema que eu acho que é o tema que todo cristão vive, está vivendo ou quer viver, que é a cruz. Como que nós conhecemos um cristão hoje? É a cruz. O símbolo do cristianismo mais forte é a cruz. Uns colocam o peixe, mas quando se arremete a um peixe, você lembra de uma comida, uma ceia, mas quando você olha para a cruz, o que você lembra? Qual é a primeira imagem, qual é a primeira mensagem que vem em você? É a mensagem da salvação, é a mensagem da rendição. E aí eu estive conversando com Deus, meditando, e Deus me deu um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se tiver sua Bíblia, abra, tem no telão também, você em casa, esteja abrindo a sua Bíblia, conferindo. Se tiver um pouquinho diferente do que está aqui, entenda que são versões diferentes, mas o contexto não muda. Marcos capítulo 8, versículo 34.
Bem, diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para você acompanhar Jesus, você não precisa ser rico, inteligente, segundo os homens, você não precisa ser uma pessoa de muito estudo, de pouco estudo, você não precisa ser nada além de uma pessoa que reconhece Jesus como sendo o único caminho. E aí ele diz: quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Mas o que é a cruz? Eu listei algumas coisas aqui que diz assim: primeiro, a cruz é renúncia, entrega, sacrifício e coragem. Quando você aceita Jesus, quando você entende que somente através dele você consegue ter comunhão com o Pai, somente através dele você consegue ter uma vida abençoada, uma vida de mente liberta, de coração liberto, são através dessas coisas. Você precisa renunciar ao seu eu. Eu conheci um senhor que ele era muito estudado. Aliás, eu conheço. E ele estudou acho que tudo quanto é tipo de religião que se falava. E foi através do filho dele que eu conheci ele. E mesmo com tanto conhecimento sobre religião, sobre histórias, sobre a Bíblia, ele não tinha entendido ainda o que era servir a Jesus. Ele não tinha entendido ainda a necessidade de servir a Jesus. Porque o conhecimento humano, ele é limitado. Aquilo que você aprende na faculdade serve para quê? Não serve para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual que você aprende na palavra de Deus. Não tem como você trocar, inverter. Cientista, por mais que ele entenda dos astros, estrelas, planeta, galáxias e tantas coisas, não serve para aquilo que está a Bíblia falando. Porque na Bíblia é diferente. O cientista que tem tanto conhecimento, ele crê que surgiu de nada. E nós entendemos que surgiu da mão de Deus. Não foi do nada. Você não é bonitinho, bonitinha, porque uma explosão te fez. É porque Deus te fez. Você não é diferente do outro porque uma explosão te fez. É porque Deus te fez. E Ele pede para que você comece a analisar a sua vida e ver aquilo que ainda precisa ser renunciado. Aquilo que ainda te impede de chegar a Cristo. Aquilo que ainda é uma barreira para aquilo que Cristo quer na sua vida. E nós somos muito bons em colocar barreira. Eu mesmo, quando me converti, a barreira era a gagueira e a timidez. Sou tímido até hoje e gaguejo de vez em quando, mas no culto acho que eu consigo ir. Mas o meu filho dá risada, porque às vezes em casa eu gaguejo em cada 10 palavras eu gaguejo umas 8. Não sei se vocês perceberam, mas eu gaguejo, eu sou gago. E tímido. Tão tímido que tive que passar por psicólogo, porque achavam que eu era problemático. Mas quando eu entendi a necessidade de estar perto de Jesus, entendi o que Jesus podia fazer por mim, eu comecei a mudar. E o que Ele espera de você não é diferente. Que você entenda o que Ele quer fazer em você. Talvez você esteja aqui hoje acomodado com o que você é ou com o que você está fazendo. Mas você perguntou para Jesus se é só isso? Porque eu creio que Ele tem mais. Eu creio que Ele tem muito mais para nós. Amém? Renúncia. Levar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. A cruz não é mais pesada do que o fardo que o mundo lança sobre nós. Nós achamos que a cruz é pesada, porque levar o nome de Cristo é você dar a cara para o segundo tapa, é você abaixar a cabeça quando o outro levanta a voz. E eu tinha uma dificuldade imensa nisso aí, porque não sei se já contei, já devo ter contado algumas vezes aqui, mas eu tive um patrão que quando ele enroscou comigo, eu taquei uma furadeira, um pé de cabra, queria matar ele.
Eu era daí para lá. Hoje, nem a buzina do carro eu aperto. Minha esposa até fica brava. Você não buzina? Não tem buzina? Porque quando nós entendemos que a nossa vida já não é mais nossa, ela é de Cristo, nós começamos a colocar Ele em todas as situações. Tem um livro que diz, em meus passos, o que faria Jesus? Quem não leu, leia. Você vai, antes de fazer algo, você vai pensar, espera um pouquinho, isso aqui Jesus faria? Será que Ele responderia dessa forma? Será que Ele agiria dessa forma? Renunciar àquilo que te move, aquilo que te cria desejo para servir a Cristo, não é menor do que o fardo que o mundo coloca para nós. No trabalho nós já temos o fardo, que é a carga do trabalho, mais as obrigações do trabalho, mais as obrigações que nos dão em cima do trabalho. Eu até falo para minha esposa que quanto mais você trabalha, mais você tem trabalho. Porque se você chega num ambiente de trabalho, numa empresa, e você é contratado para varrer o chão, e você um dia resolve ir lá e dar uma polidinha em alguma coisa do armário, ou você resolve pegar e, está faltando uma mesinha, eu vou fazer uma mesinha, vou fazer uma escadinha. No outro dia o teu patrão vai achar que você tem que fazer a escadinha, fazer a mesinha, polir, varrer, e já está esperando para ver se você não faz mais alguma coisa. Mas o salário é o mesmo. Você chega em casa cheio de tarefa, porque nós procuramos tarefa. O ser humano é assim, ele gosta de fazer, o cristão principalmente, fazer além daquilo que é pedido. E é o que Deus manda. E quando você faz com prazer, é melhor. Mas o mundo impõe uma carga sobre nós. Mas ela não é maior do que levar a palavra de Deus. Ela não é maior do que você servir a Jesus. Quando eu me converti, ainda era meio comum, apesar de já estar terminando, onde as pessoas que eram cristãos, se chegassem a algum lugar, eram mal vistos, não eram bem recebidos. Chegava numa festa, ixi, aquilo lá é crente, ó. O turma, não quer nem saber. Ó, isso aí é chato. Eu ganhei nome de chato, por não andar como os meus amigos andavam, diziam que eu era até homossexual. Ou seja, eu levei nome de tudo porque eu não fazia o que todos faziam. Hoje, está até na moda ser cristão. Você chega, tem empresa mesmo, na empresa que eu trabalho mesmo. Se você chega e fala assim, ó, eu sou cristão, 50% do teu currículo já entrou para a empresa. Os outros 50%, de vez em quando cai uns de paraquedas lá, que só por Deus. Mas é uma realidade que está acontecendo isso. Porque hoje se tornou como diz assim, bem visto. O cristão hoje, ele é bem visto. Mas ainda assim nós temos que carregar uma cruz que não é tão leve quanto parece, mas é mais leve do que aquilo que o mundo impõe sobre nós. Então, você renunciar àquilo que te traz prazer e colocar a vontade de Deus lá, é quando você deixa de ir no futebol com os amigos para ficar com a esposa, ou para ler a palavra de Deus. Isso é renunciar, isso é deixar Deus mover. Eu nunca fui muito fã de futebol, eu gostava de golfe, porque quase ninguém joga, mas eu gostava, gosto até hoje. Pescaria eu era péssimo, normalmente a vara ficava na beira do rio. Basquete eu gostava, mas também não dava muito bem. Eu sempre falava para todo mundo, eu tenho um problema que eu sou tão ruim de ritmo, por isso que eu nunca gostei de esporte, porque até nas palmas eu me perco. Eu começo batendo de um lado, depois eu vejo já todo do outro, então... Mas existem algumas coisas que eu gostava de videogame, gosto ainda, mas antigamente eu gostava mais. Eu sempre fui fã de noticiário, e muitas vezes eu me pegava em casa, vidrado no jornal, e a minha esposa falando, e eu lá no jornal. Ela, entendeu? Entendi o que falou no jornal, ali eu não tinha entendido nada. E eu tive que renunciar a isso, porque o casamento também faz parte daquilo que Deus quer para nossas vidas. Cuidar dos filhos, deixar de vir na igreja para sair com os amigos,
Isso é renúncia. É você renunciar um pouco daquilo que te traz prazer para satisfazer a Deus. O futebol não vai te levar para a salvação. O jornal não vai te levar para a salvação. Cinema, churrascaria, amigo, nenhum deles vai. Mas Jesus vai. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu não vivo pela fé, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu-se a si mesmo por mim. Quando você entende que Jesus, na cruz, Ele entregou tudo o que Ele tinha de mais valioso para você, você começa a renunciar às coisas. Você começa a renunciar àquilo que te trazia prazer, aquilo que te separava de Cristo. Você começa a ver aquilo como não sendo algo mais interessante. Como eu disse, na churrascaria nós vamos lá e comemos, né, uma carne boa, gostosa, é uma maravilha. Saiu dali, passou. O prazer acabou, porque já está estufado, não quer nem mais. Às vezes até a barriga dói. Aquilo que você absorveu vai te sustentar por algumas horas, porque depois você vai ter que comer mais. Mas quando você se enche da palavra de Deus, você se enche da vontade de Deus, aquilo te satisfaz ao ponto de você querer mais e mais. E não é só por um dia. Não é um prazer momentâneo. É algo duradouro. Segundo, entrega. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz, você toma a cruz de Jesus e vive com Ele. João capítulo 12, versículo 24. Eu afirmo a você que isto, na verdade, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele não continuará a dar frutos, e se tornará apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Peguei uma versão aqui, só pela graça. É que eu queria uma versão mais fiel ao original. Quando você deixa de viver aquilo que você fazia e começa a viver aquilo que Cristo quer que você viva, então você consegue dar frutos. Isso significa que uma pessoa frutífera, uma pessoa que vive na presença de Deus, ele não vai ter só frutos que ele vai desfrutar aqui, mas são frutos que o levam também para Deus. Quando você sai com os amigos, muitas vezes, conversa vai, conversa vem, pouco se aproveita do que foi falado. É gostoso, é divertido, mas quando você fala de Jesus, quando você ouve de Jesus, tudo aquilo é aproveitado. Aquilo serve para o dia seguinte, serve para o seu trabalho, serve para você não brigar lá na rua quando o cara vem passando e dá uma fechada. Eu tenho um abençoado de uma árvore lá em casa que ela cresceu. Ela foi tão abençoada que ela cresceu exageradamente. Eu mudei na casa e na minha casa tinha uma árvore desse tamanhozinho. Na casa do meu vizinho tinha uma que era um pouquinho maior que a minha. Aí quando eu entrei na casa, eu olhei e falei, nossa, essa árvore aqui vai ficar boa para pôr o carro debaixo, né? Uma sombrinha boa, né, na frente. Já fui lá, ungi ela e joguei um pouquinho de mato morto ali em volta do pé dela, vamos estercar. Mas não aguei, não. Acho que em 2 anos, ela já deve estar com uns 3 metros e pouco, mais ou menos, de altura e bem larga. Mas com 2 anos já tinha sombra para o carro. A do vizinho continua desse tamanhozinho, agora é que ela está assim. É da mesma idade. Chegando para os 4 anos. Mas, para mim colocar meu carro naquela sombra, dá uma dificuldade. Eu saio, quando eu venho chegando que eu vou encostar, tem um carro lá. Parece que tem uma plaquinha, estacionamento. Aí, o meu vizinho de baixo tem uma árvore bem grande. Aí minha esposa, por que você não encosta ali? Eu falei, não, deixa a árvore do nome. Para o filho dele que encosta de carro aí.
Eu não vou pegar a árvore dele, não. Eu já tenho a minha aqui, mas eu não consigo estacionar. Parece que tem alguma coisa ali que quer me, né, murchar o pneu do carro, dá umas vontades meio assim. A gente tem essas vontades, né? Quando eu era mais novo, eu fiz. Já. Mais novo, eu furei um tanque de um carro uma vez, furei um pneu. Mas hoje em dia, a gente só tem que orar para Deus mudar a mente daquela pessoa. Por quê? Porque a árvore dele ele cortou na frente da casa dele. Isso aqui é o difícil. Ele foi lá, cortou a árvore dele que já estava grande. E já tinha carro na época. Mas, como diz a Bíblia, né, nós temos que suportar. Quando você entende que a sua vida já não é mais sua, ela é de Cristo, você começa a viver aquilo que Cristo queria que você vivesse. Talvez um dia esse abençoado desse homem vai olhar para aquela árvore e vai começar a meditar naquilo que Deus faz. Ó, eu cortei a minha lá e Deus abençoou com a arvona grandona na frente da casa do irmão, que não enche o saco, deixa eu ficar com meu carrinho de baixo. Quem sabe um dia? Eu não vou brigar por causa daquilo. Porque tudo que o nosso inimigo quer é que nós venhamos brigar, discutir. É nos afastar daquilo que Deus tem para nós. O nosso crescimento é andar reto com Cristo. Mas toda vez que você desvia para o lado, até você voltar ao caminho, passou-se dias, anos, meses, e nós deixamos aquela caminhada. Talvez, não talvez, mas eu creio com certeza, se eu tivesse atendido o primeiro chamado de Jesus, foi quando eu tinha 7 anos na igreja presbiteriana, que a minha mãe era membra, em Tapejara, que foi num dia que, eu creio que foi o único dia que eu não gostava de ir na igreja naquela época, criança, né? E Deus falou algo naquele dia que mexeu comigo ali. Mas eu me contive, saí correndo, fui brincar, quebrei o braço, para não esquecer do dia eu quebrei o braço, né? Deus fez um ali, você não vai esquecer. Mas se eu tivesse deixado Deus trabalhar na minha vida naquela época, com certeza, hoje eu estaria bem mais firme na fé do que eu estou agora. Porque foram-se 20 e alguns. A cruz é o lugar de morte. É onde nós deixamos tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que nos satisfaz lá. É onde você mata o seu eu para que você se torne uma nova criatura. É onde você deixa a sua carne para que o teu espírito seja liberto. Também exige sacrifícios. Jesus fez o maior de todos, o sacrifício por nós, que foi definitivo. Em Hebreus capítulo 49, versículo 12, 49 e 12 de Hebreus, diz assim: não por meio de sangue de bode ou de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando nós falamos de sacrifício, muitas pessoas falam, eu estou fazendo um sacrifício, tão pesado, tão difícil isso que eu estou fazendo, né? Eu fiz uma promessa lá e estou lá, me sacrificando para agradar a Deus. Não é desse sacrifício que Deus está falando. Deus, quando nos fala de sacrifício, Ele primeiro nos lembra que o maior de todos já foi feito. O nosso é aceitar. O único sacrifício que Jesus pede é que tomemos a nossa cruz e sigamos, lutando contra o pecado, abrindo mão de nós mesmos, dos prazeres deste mundo. Isso que Deus pede para nós. É que você renuncie tudo aquilo que te agrada e comece a buscar aquilo que agrade a Deus. É que você dedique não apenas 1 hora por dia a Deus, mas todo o seu dia. Nós estávamos conversando ali fora, ali os irmãos, e eu prestando atenção, né, do irmão falando, não, eu tenho que estar
O dia todo o inimigo está atacando, o inimigo está lutando contra nós. E é verdade. O inimigo não dá tempo para nós, não. Nós é que achamos, está tudo beleza, então o diabo deve ter ido passear para outro lugar, largou nós ali. Largou nada, ele deixou uns 30 demônios lá. Nós aqui, se bobear, caímos no laço. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar em todo momento em espírito de oração. Em todo momento você tem que estar ligado com Deus. Está trabalhando? Ligado com Deus. Eu creio que às vezes assim que eu mais dediquei tempo em oração, ou meditando na palavra de Deus, foi no momento de trabalho. Principalmente aqueles trabalhos que você tem que desligar de tudo em volta. Porque é difícil você conseguir fazer duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas, quando você coloca a sua vida na presença de Deus, você consegue fazer algo com as suas mãos e meditar na palavra de Deus. Você consegue fazer essas duas coisas. E é isso que nós devemos fazer. É estar ligado em todo momento. Porque o nosso inimigo ele não tira férias. E nós achamos que, não, o diabo tirou férias, agora eu estou tranquilo, eu tenho 30 dias para... Posso ficar descansado. Não é assim que a Bíblia ensina. O nosso inimigo está em todo momento. Você sabia que você aqui na igreja, nesse momento, ele também está aqui enchendo o saco? Vem. O diabo está aqui presente. Não, mas ele lança aqueles pensamentos que nós muitas vezes temos. A hora que o culto acabar, eu chegar em casa, eu vou detonar aquela panela de comida. Hein? Uma fome, aquela coca gelada na geladeira, me segura a hora que eu chegar lá. E quando temos um compromisso em seguida? Será que eu vou chegar atrasado? Será que já arrumou tudo lá? Fora o que nós pensamos no outro dia, né? Nossa, amanhã eu tenho que chegar no serviço, fazer isso. Você acha que isso aí é o quê? É sua mente trabalhando? Não, é o diabo mesmo lançando a tua mente. Nós devemos estar a todo momento repreendendo. Muitas pessoas vêm em todos os cultos. Não perde um. Mas se você perguntar para ela o que foi ministrado semana passada, não lembra, hein? Tinha um pastor amigo meu que ele sempre falava, leva um caderno se você não é bom de memória. Minha esposa gosta, ela gosta de anotar tudo. Aliás, ela não está aqui hoje porque ela está estudando o trabalho da escola. Servir a Deus não é difícil. É muito mais gostoso do que servir o diabo. Muito mais fácil do que servir o diabo. E muito mais prazeroso do que servir o diabo. Eu servi o diabo por muitos anos da minha vida. Mas quando eu entendi o amor desse Deus para a minha vida, a droga já não tinha mais aquele prazer. Bebida, cigarro, prostituição, isso aí já não trazia mais aquela saciedade que eu tinha antes. Porque eu tinha um vazio tão terrível dentro de mim, que eu chegava em casa e deitava, meu travesseiro molhava de tanto chorar. Porque faltava algo. Hoje, quando eu choro, é orando, agradecendo a Deus. Aquilo que Deus tem para mim e para você, desde que você queira, que você renuncie o seu eu, é muito maior do que você já pode ter experimentado. Eu sempre tenho comigo assim, o que eu absorvi de Deus até hoje, o que eu conheci de Deus, eu quero ver mais. Eu quero ver mais milagres do que eu já vi bastante. Eu quero ver mais de Deus agindo nas vidas das pessoas, e eu já vi bastante. Mas o que eu vi ainda é pouco, perto daquilo que eu quero de Deus. Amém? Quarto, coragem. Para servir a Jesus é preciso ter coragem? Eu acho que é o que mais precisa. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalho, meu patrão falou assim, eu tinha sido contratado pela patroa e fui trabalhar na empresa do patrão. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é o funcionário novo? Sim, senhor. Apesar dele ser mais novo que eu, né? Sim, senhor. Ah, tá.
Qual é o teu nome? Eu falei, Dirceu. Falei para ele, eu sou evangélico, já tenho um bom tempo aí com Jesus, e eu estou aqui porque Deus mandou, disse que eu ia ficar aqui e ia trabalhar aqui. Tem que ter coragem para falar isso, porque eu já vi pessoas falarem isso e ser demitido na mesma hora. Mas quando você tem a certeza de que você está onde Deus colocou, e que só sai quando Ele mandar. Primeira vez que eu visitei essa igreja presbiteriana, na época ainda não era o pastor Lael, eu estava na igreja quadrangular, não era membro ainda. O pastor, na época, Ricardo, falou assim, você não quer se tornar membro? Ele casou, eu e minha esposa, nós fomos casados lá. E ele falou, você não quer se tornar membro? Eu falei, pastor, eu creio que Deus está me chamando para um lugar, mas eu não sei onde é. Ele falou, não, irmão, fique em paz. O dia que Deus falar, você pode ter certeza, você vai. E aí eu fui convidado por um casal da época, né? O pastor conheceu, Edgar e Roselaine. E nós fomos visitar a igreja, e aí eu e minha esposa, eu lembro que nós chegamos entrando, meu filho no colo, eu sentei na última cadeira lá, olhei para ela, falei, você sentiu isso? Ela, eu acho que sim. Participando do culto, aí no final, o irmão Edgar, irmão, e daí, você vem no próximo? Eu falei, nós vem sim, até como é que nós faz para virar membro aqui já? Era uma certeza tão grande que Deus estava colocando ali. E essa certeza eu tenho que eu vou morrer por aqui. Quando você entende o que Deus quer e o caminho que Ele tem para você, a melhor coisa que você pode fazer é aceitar. É a maneira mais fácil, a maneira menos dolorosa de você caminhar. Porque tem muitas pessoas que vão saindo para cá, para lá, para cá, para lá. Muitos se perdem, outros se enganam. Tenha certeza de onde você está, que foi Deus que te colocou. Não é luta, não é dificuldade, não é cara feia de um de outro, né? Como eu estava falando para o irmão, antes de você julgar a cara de uma pessoa que chegou, nós estávamos falando de patrão, né? Meu patrão também chega daquele jeito lá. Tá? Tem dia que ele chega, passa direto nem óleo. Eu aprendi uma coisa, que às vezes ele está com um baita de um problema e não quer nem falar. E muitas vezes nós já começamos, não, esse cara é um... Eu sei, porque às vezes eu acordo com uma cara não muito boa. Então, antes de nós julgarmos, nós tomarmos uma atitude, vamos ver como que o irmão está. Às vezes o irmão sentou, nem me cumprimentou, vai lá e pergunta, tudo bem, irmão? Cumprimenta ele, por que ele tem que cumprimentar você primeiro? Isso é egoísmo. Tem um rapaz que está na empresa lá mesmo, ele passa perto da gente assim. 7h30 da manhã, a hora que a gente ia trabalhar. 9 horas, se você passar perto dele, fala, bom dia. É o jeito dele. Eu vou julgar ele por isso? Não, é o jeito dele. Cada um de nós temos um jeito. Amém? Romanos 1,16. Ser cristão, na verdade, requer coragem. Coragem para não desistir, coragem para suportar as afrontas, para não desanimar. A cruz era símbolo de vergonha, condenação. Jesus foi humilhado publicamente por nós. Não podemos ter vergonha de Jesus. Amém? Agora Romanos 1,16 diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Se um dia alguém perguntar para você, você é o quê? Eu sou cristão evangélico. Eu sirvo a Jesus, eu sigo o Evangelho. Não tenha vergonha de falar. Quando eu era mais novo, o pessoal tirava muito sarro de mim. Porque quem é que já comprou produto do Paraguai? Antigamente se comprava e quebrava, não era? Hoje em dia também tem uns que quebram ainda. Mas antigamente era mais. Tem um cunhado mesmo que ele foi comprar na época dos Microsystem, os mais velhos aqui vão lembrar, né? Só sobrou o pastor aqui.
microsystems eram uns radião assim, grandão, né? E ele foi lá no Paraguai, tudo feliz da vida. Chegou em casa, falou para minha irmã, ó, que radião bonito. Liga aí para nós. Colocou na tomada, mas não está funcionando. Mas lá estava funcionando, eu testei. O cara só tirou da mesa e pôs no chão, embrulhou e me devolveu. Arrancou a tampa do rádio atrás, tinha 2 tijolos dentro, para ficar pesado. Aumentou mais a fama que do Paraguai nada presta. Não é assim? Se fosse bom, estava em shopping, não estava no camelódromo. Então, eu nasci no Paraguai. E aí, quando o pessoal me perguntava, você nasceu onde? Eu nasci no Paraguai. Aí eu falo, mas eu moro no Brasil desde pequeno. Por quê? O Paraguai não presta. Já era rotulado. Todo lugar que eu ia. E eu comecei a ter vergonha. Eu tinha vergonha. Meu pai um dia falou, mas você vai ter vergonha por quê? Você nasceu lá, não tem nada a ver. E onde você nasceu? Eu nasci lá em Corpus Christi. É bonito. Só que fica perto de Encarnação. Vixe, misericórdia, aí piorou. Paraguai vindo de lá, pior ainda. E eu tinha uma certa vergonha daquilo. Mas depois eu parei e falei para o meu pai, o senhor tem razão, vou ter vergonha por quê? Eu tenho que ter orgulho de onde eu vim. Não importa se lá tem um monte de gente que faz coisas erradas, eu tenho que ter orgulho, porque eu não estou fazendo. Tenha orgulho de falar que você serve a Jesus. Tenha orgulho de apresentar Jesus para as pessoas. Tenha prazer em dizer, eu sirvo um Deus que eu quero que você sirva também. Na empresa que eu trabalho, a gente ora toda segunda-feira. A primeira vez que teve oração, eles são católicos, então a gente chamou, vamos rezar. Falei, vamos, eu posso orar? Falei, pode. Não tem problema não, a gente não liga não. Falei, então beleza, então eu vou orar. Depois, se vocês quiserem. E é assim até hoje. Eu oro. Porque eu tenho prazer em mostrar o Deus que eu sirvo. E eles não são ainda evangélicos, mas eu já tive 3, 4 patrões. E os 4 se tornaram evangélicos. Quase morrendo, aceitou Jesus de verdade. Então, esse que vai ser o 5º, com certeza. Não tenha vergonha de dizer de onde você veio. Não tenha vergonha de dizer, eu pertenço a uma igreja evangélica. Mas, principalmente, honre o nome de Cristo. Honre o nome de Cristo onde você for. Porque falar que você é cristão, você tem que honrar o nome dele. E não esqueça de uma coisa, meu querido. Começa ali, É na cruz onde começa tudo. E é nela onde tudo terminou. Encerrando. Apesar de todo o sofrimento e dor, angústia que venhamos a ter carregando a cruz, somente quem passa pela crucificação, preste bem atenção nisso aqui, somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Não tem como você chegar no céu sem Jesus. É impossível você dizer que vai morar no céu sem primeiro ter Jesus. Então tudo começa ali. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, pois estas aflições pequenas, momentâneas, está grande a aflição aí, tem muita luta, muita dificuldade? O apóstolo Paulo falava que a dele, com certeza era pior do que a minha, era pequena e momentânea. Como o pastor diz na terça, levando chibatada nas costas, cantando, e é pequena. Pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que toda angústia que durará para sempre. Não abandone, meu querido, não abandone Jesus. Tenha coragem para dizer de onde você veio, coragem para dizer para o inimigo, não, eu pertenço a alguém. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Jesus. Renuncie tudo aquilo que o diabo pode te entregar. Eu sempre falo, o diabo está como um garçom em uma bandeja cheia de tudo aquilo que você gosta. Todo dia ele passa na sua frente.
Eu sou apaixonado por doce de goiaba. E eu tenho um problema com doce, porque eu posso comer à vontade. Então, o cheiro de longe me chama. Parece que é uma coisa assim, eu fico caçando da onde está vindo. O diabo sabe tudo aquilo que você gostava antes de aceitar ele, de aceitar Jesus. Tudo aquilo que te chamava atenção. E pode ter certeza, todo dia ele vai fazer questão de jogar uma dessas coisas na sua frente. Mas não esqueça, meu querido, negue. Tenha coragem para dizer não. Diga a ele, não, eu pertenço a Jesus. Eu tenho já um Senhor. Eu não preciso de outro. Amém? Você que está em casa, Deus os abençoe. Que você possa ter uma vida verdadeiramente voltada a Cristo. Entendendo que sem a cruz é impossível. É impossível você chegar na presença de Deus sem aquele que morreu na cruz. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Fique na paz e na graça de Deus. Até domingo, de preferência aqui na igreja. Amém? Deus abençoe. E vocês que estão aqui, venham à frente. Vamos estar terminando a campanha, né, sendo ministrado pelos pastores. Que você verdadeiramente venha se analisar ainda. Existe algo dentro de você que ainda precisa ser transformado, precisa ser mudado? Algo que ainda te move para fora do caminho de Deus? Algo que te chame a atenção mais do que Jesus? Meu querido, se existe, coloque na presença de Deus agora, porque a única pessoa que pode tirar a sua atenção é Jesus. Ele é o único que pode te chamar a atenção e te mover para algum lugar. Que você entenda que não é a luta, não é a dificuldade, não é as barreiras que vai te parar, porque você tem um Deus poderoso que venceu tudo. E se você crer, pode ter certeza, você vai vencer também. Não existe barreira.